Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2024 do fundo VBI Logístico LVBI 11, fundo que tem um tempo que a gente não fala aqui no canal, então vamos ver como é que está o preço de mercado, como é que o fundo está pagando, qual é a performance do fundo, né? Vacância, ocupação, tudo. Vamos fazer aqui um overview do fundo, um resumo, né, daquilo que tem acontecido aí o que a gestão está fazendo no VBI Logístico, ok? Então fique conosco aí, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve no canal, ative as notificações e deixa o seu like. Se você tiver interesse de ser membro do canal e ajudar a gente, procure lá saber na área de membros, tá? A gente tem alguns benefícios importantes aí, se você quiser ser membro do canal, tá bom? E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, vamos falar aqui do VBI Logística, fundo que eu não tenho em carteira, tenho outros 3 fundos de logística, um híbrido, né, e 3 de logística puro, então não tenho ele na carteira, nunca tive, tá, mas é um fundo interessante, a gente vai ver algumas informações aqui, é um fundo que investe então em imóveis logísticos, né, então tem a principal receita vindo das locações desses imóveis, tá, e tem desde novembro de 2018, quem gere é a gestora VBI, né, bastante é conhecida no mercado, né, e tem aí, alargado o seu portfólio comprando outros fundos aí interessantes. Então, é uma a gestora aí que está, né, com dinheiro, né, e bombando aí no mercado. Código de negociação é LVBI 11, administrador é a BTG Pactual e também é a escrituradora e tem mais de 14,5 milhões de cotas emitidas e a taxa de administração total, que inclui então taxa de gestão, né, de escrituração 1,05% sobre o patrimônio líquido. Essa foi a taxa efetiva aí de fevereiro. Bom, mais para baixo aqui a gente vai ver alguns comentários, né? Outras informações aqui, é um fundo de quase 2 bilhões de patrimônio líquido, a 1,8, tem procurado, quase 1,9, né? E tem procurado aí reduzir as obrigações do fundo, as alavancagens que foi feito para adquirir alguns imóveis, né? A gente vai ver isso aqui também mais para baixo. Cota patrimonial a 116,62 e no mercado fechou, abriu a 115,83, praticamente PVP aí de 1, né, aqui 0,99, mas praticamente aí preço de mercado e fechou abril igual ao preço patrimonial. E a liquidez média no mercado secundário, até uma boa liquidez, ó, 3,6 milhões de reais, e tem atualmente 122 mil cotistas, né? A gente vai ver também a evolução desses cotistas aí no ano, né, de 2024. Aqui ele fala sobre a distribuição, então o resultado do fundo de abril ó, foi de 82 centavos, tá? E o fundo utilizou aí parte da reserva de lucro, em torno de 8 centavos por cota, para distribuir e manter os 90 centavos de distribuição que tem acontecido nos últimos meses, tá? Aqui ele fala sobre contrato de locação aqui, mês de abril, houve a cessão do contrato de locação referente a 12 mil, quase 13 mil metros quadrados aqui, lá no ativo de Extrema. Então, teve a prorrogação do refis do contrato também até de junho de 2027, tá? Então tem aqui os contratos aí se movimentando. Também teve em março, novo contrato de locação referente ao ativo Itapevi, taxa de vacância que era de 0,8 no final de abril, então teve uma melhora aí, né? E também teve os reajustes previstos aí os reajustes previstos para o mês, e o prazo de vencimento médio dos contratos agora está em 4,7 anos, esse é o prazo médio de todos os contratos do portfólio. Dia 21 de março, o fundo também comunicou, teve aí uma rescisão antecipada da Dia Percentual, acho que é a mesma empresa, né, que está entrando em recuperação judicial, também estava com uma inadimplência no mês de fevereiro, então teve aí lá no ativo Mauá, esse ativo era mono inquilino, vai ficar totalmente vazio, e a gente vai ver qual é o impacto aí percentual na vacância, tá? Mas no aluguel, esse contrato representava aí 6 centavos por cota por mês, né? Então vai ter um impacto bem relevante dentro do resultado. E ele falando aqui da quinta emissão de cotas, né? A quinta emissão de cotas, então o fundo captou ali um valor de 200 e poucos, 220 mais ou menos milhões de reais, e tem reduzido a alavancagem, ó, pagou mais um CRI aqui, das obrigações que ele tem aí.
Aqui então, ó, a quinta emissão de cotas, o fundo captou em torno de 220 milhões de reais, né, que encerrou aí no dia 16 de abril. Dividendo por cota, então a gente já falou, 90 centavos, né? Dividend yield anualizado está em 9,3%. O fundo tem mantido então os 90 centavos aí de distribuição. Isso aqui foi, provavelmente teve alguma receita aí não recorrente, né? E o fundo tem mantido aí o dividend yield acima de 9%, que é interessante aí essa distribuição. E mais para baixo a liquidez do fundo, né? Está em 3,6 milhões de reais, é a liquidez média no mercado secundário. E o que a gente vê aqui na quantidade de cotistas é que aumentou aqui de dezembro para frente, ó, teve um aumento bem relevante aqui na quantidade de cotistas, né? Tava meio que andando de lado aqui em 2023, mas entrou em 2024 com tudo. Teve um aumento bem relevante, né? Então, 122 mil cotistas agora é a base. Mais para baixo a gente vai ver a carteira de ativos. Então, a gente verifica aqui que a maioria dos imóveis do fundo são monoinquilinos, ó. Um inquilino, né? Um inquilino, esse aqui está totalmente aí vago, né? Na verdade, ele tá em obra, né? Se eu não me engano, é um que está em obra, por isso que aqui não se aplica a questão da vacância, né? E o imóvel que vai ficar vago aí pela dia percentual é o Mauá. Tem um inquilino, então são quase 30 mil metros quadrados, que vai representar em torno de 5% na vacância. Vai ficar aí com a vacância igual aqui do Itapevi, provavelmente. Esse é o impacto. E o impacto na receita, como a gente viu, né, vai ser em torno de 6 centavos por cota no resultado, tá? Aqui ele fala que o percentual da receita aqui é zero, só se já está considerando então, não sei, né? Já está considerando provavelmente aí a rescisão ou a inadimplência que tenha ocorrido, né? Nesse contrato. Bom, mais para baixo que a gente vai verificar a carteira de ativos, né? A localização aqui no mapa, né, geográfico aqui, né? Região sul, norte do região sul e sul da região nordeste, né? O fundo tem nesse intervalo aí somando a parte sudeste, o fundo não tem imóvel no Rio de Janeiro, nem no Espírito Santo, né? É Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, é onde está localizada então os imóveis do fundo, tá? Tem aqui ó, a parte que ele fala aqui no raio de 30 quilômetros de São Paulo, 46% dos imóveis, então tá bem localizado, né? E a maioria são imóveis classe A, classificação maior aí entre os imóveis de logística. Na locação dos ativos, a gente verifica que o Extrema tem a maior participação na receita do fundo, né? 24%, os outros mais pulverizados. E dentro do segmento dos locatários, o principal é do e-commerce, né? Que a maioria também é varejo, e-commerce, né? Normalmente, e logística, normalmente são os segmentos que predominam nos imóveis de logística, né? E da relação à alocação por inquilino, né? O principal aqui individualmente é a Scania, 14% do percentual da receita vem da Scania, né? E o resto bem distribuído aqui, não tem nada muito absurdo, né? Claro, se tiver um impacto maior, esses que são destacados vai ter aí uma relevância maior, uma e um impacto maior no resultado em caso de rescisão, né? Mas é o que acontece, é isso aí. Alocação por natureza, são 63% são contratos típicos, né, regidos pelo Código Civil, né, e 31% são atípicos e outros têm aqui retorno sobre o capital investido de 6%. Na alocação por indexador, o IPCA é o principal, seguido do IGPM, né, e o IPC tem aqui 8% de indexação dentro dos contratos. Tá? E o mês de reajuste, ó, o principal é janeiro, então já ocorreu o principal reajuste da sua receita de 42%, então ocorrida em janeiro. Dentro da carteira de ativos, ele fala aqui que o Extreme Itapevi durante o mês teve aí a questão da cessão daquele contrato, né, e a prorrogação deles até junho de 2027. No Mauá teve o fato relevante relativo à rescisão antecipada da DIA, né, e a inadimplência que já ocorreu em fevereiro. E no Cajamar, a equipe tem aí focado na prospecção para novos locatários lá do ativo Cajamar, que está também com 0% de ocupação. Bom, e no vencimento médio dos contratos, a maioria vence a partir de 2027 só, né? 25% vence até 2026 e o restante a partir de 2027. O prazo de vencimento médio dos contratos está em quase 5 anos, né?
E o histórico de vacância física, a gente verifica que o fundo estava com 0% de vacância até setembro, né? Depois 1%, 0% e 1%, e agora vai ter um impacto maior relativo ao ativo Mauá, né? Provavelmente ali pela área bruta locável vai ter um impacto de 5% da área bruta locável. E falando aqui então também da receita imobiliária e resultado, o fundo então que teve aqui a receita potencial tem a receita potencial de 97 centavos por cota, ele possui ativos vagos, né? Atualmente ali quase 1%, que dá um impacto ali de 1 centavo por cota, um impacto ainda baixo. E a receita gerada, né, no mês de abril foi de 95 centavos por cota. Teve despesas financeiras, que consome 4 centavos por cota, e também as despesas operacionais e outras despesas que consome aí em torno de 11 centavos por cota, tá? Então, essa aí é a receita atualmente potencial do fundo, 97 centavos, né, por cota, se todos os ativos estiverem ocupados, gerando a receita aí esperada. E aqui é a demonstração de resultado, né? Aqui dentro, mostrando aqui o lucro líquido, né? O lucro líquido aqui é pelo regime de competência, então não é aquele considerado para a distribuição, tá? O lucro líquido no mês de abril, referente aí à competência de março, então caixa de abril, tem uma confusão aqui, né? Isso confunde a cabeça do cotista, tá? Porque ele fala que é pelo regime de competência, mas aqui ele fala caixa e competência. Claro, o que é competência de março é recebido em abril, que é pago ao cotista em maio, né, no caso, né? Então, tem essa questão aí, é D+2 em relação à competência e D+1 em relação ao caixa. E o que a gente verifica é que o fundo teve um lucro líquido de 11 milhões de reais, quase 12 milhões de reais no mês de abril, caixa de abril, março de competência, né? Competência de março, e usou 1 milhão e 200 mil reais de reserva de lucro para distribuir 12,8 milhões de reais. A gente falou isso lá em cima, né? Por cota, quanto ele utilizou, foi em torno de 8 centavos por cota. E dentro da alavancagem, o fundo tem procurado, né, reduzir a alavancagem por conta dos valores captados na quinta emissão de cotas do fundo. Então, o fundo fala aqui que apresentou um resultado líquido negativo de aproximadamente 3 centavos por cota, né, por conta aí das despesas e das receitas financeiras, né, o resultado foi de 3 centavos por cota, porque a receita normalmente financeira é a geração, é o rendimento de caixa, né, e a despesa financeira normalmente são as obrigações, os encargos, juros, encargos das dívidas que o fundo tem. Então está negativo em 3 centavos, ou seja, ele tem mais dívida do que receita financeira, né, mais despesa financeira do que receita financeira, e o fundo tem procurado então reduzir essas despesas, né, ele pagou atualmente agora aqui a terceira série, né, no mês de maio, foi quitada a terceira série do CRI SBP, e atualmente ele tem esses saldos devedores aqui, né, 14 milhões do Aratu e do SBC 50 milhões agora na primeira série. Previsão de quitação que ele fala aqui, ó, em junho, a quitação dessa primeira série do SBC, tá? 50 milhões de reais, o que vai aí contribuir para a redução das despesas financeiras e a melhora do resultado financeiro do fundo, tá? Já que aqui, ó, é IPCA mais 7,55%. Esse aqui tem uma taxa aqui mais barata, vamos dizer assim, né, do que o SBC, né, que é bem salgada aí, né, os encargos. E ele vai deixar aí de pagar em 144 parcelas, né, vai reduzir bastante carência que tinha até 2025, então o fundo aí tentando reduzir as obrigações do fundo, né, e melhorar os resultados aí consequentemente, ok? Então é isso aí. E mais para baixo são os anexos, né, que o fundo disponibiliza aí, dos históricos, né, dos imóveis, detalhamento dos ativos. Você pode baixar o relatório gerencial que eu vou deixar na descrição do vídeo para você estudar um pouco mais aí se você está procurando aí um fundo de logística, né? Então esse aqui é um fundo bem diversificado, né? Interessante. Tem imóveis aí localizados nos principais pontos aí de consumo, né, no nosso Brasil, principalmente ali no Sudeste, né, sul do Nordeste, na Bahia, né? Então são grandes centros consumidores ali que tem imóveis ali que dificilmente, né, são imóveis que não têm aí, não tem locatários interessados, né?
tá ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.